Deixa eu só... Oi, tá bom. Começou já? Começou? Começou? Bom, que a Viviane vai... então beleza. Tô enquadrado aqui, Marquinhos? Não? Começou então. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer também a doutora Mariana pela organização aí também, por ajudar em tudo aí. Não sou daqui, né? Sou de Campinas, São Paulo, só perceber pelo meu R puxado de caipira. E obrigado pela presença, obrigado pela doutora Tatiana, que não está aqui, por ceder o espaço também. Enfim, o intuito dessa palestra é mostrar um pouco do que a osteopatia pode oferecer de diferencial para o médico veterinário, né? Eu acredito que vocês trabalhem já na área de fisiatria veterinária, se interessem pela área, que acupuntura, quiro, fisioterapia, seria mais isso mesmo? Alguém tem ideia? Já passou por alguma sessão de osteopatia? Já foi tratado com osteopatia? Já foi? Acho que tem o osteopata dos médicos veterinários ali, ó, para quem precisar, o Dr. Marcelo, está aí também à disposição. Bom, eu sou osteopata já formado desde 2012. Atualmente eu sou professor do Colégio Brasileiro de Osteopatia e sou organizador do curso de osteopatia veterinária aqui no Brasil, né? É o professor Paulo Tosi que dá o curso. E eu comecei, na verdade, essa história de osteopatia veterinária porque eu meio que intuitivamente comecei a mexer nos meus bichos, né? E aí eu comecei a pensar, falei, pô, será que não tem osteopata veterinário aqui no Brasil? E começava a procurar no Google e não achava, né? E aí eu falei, não, deve ter algum curso então, né? Procurava curso, também não tinha. Enfim, não achei curso. Falei, pô, não é possível que não tenha osteopatia veterinária aqui no Brasil, né? Eu sabia que tinha na Europa, até que em 2021 eu fiz um curso de fáscias com o Paulo Tosi, eu vi que ele era osteopata veterinário também. E aí eu perguntei para ele, falei, Paulo, você dá curso de osteopatia veterinária também? Ele falou, eu dou. Eu falei, vamos fazer um curso aqui no Brasil? Então ele, vamos. Ele ficou super animado, falei, então beleza, então deixa comigo agora, né? E a gente já começou a formação ano passado, né? Inclusive a doutora Mariana já é da primeira turma de osteopatia veterinária do Brasil, né? Ela faz parte dessa história aí também, né? E aí a gente resolveu para esse ano expandir um pouquinho mais as turmas e a ideia é começar essa expansão aqui pelo Rio de Janeiro, né? Então a gente já está com a ideia já de organizar o nível 1 aqui no Rio de Janeiro também. Está programado já para começar no fim do mês que vem, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, o que seria então a osteopatia? Se funcionar, né? O que seria a osteopatia? Eu brinco que para cada 10 pessoas que me perguntam o que é osteopatia, eu dou pelo menos 5 respostas diferentes, né? Às vezes até mais, né? Porque não é muito fácil de definir o que é osteopatia, né? Mas primeiramente, né, por que o médico, o criador da osteopatia, o Andrew Taylor Still, chamou de osteopatia, tá? Ele chamou porque ele quis fazer uma alusão entre a alopatia e a homeopatia que já existiam na época, né? Então a alopatia é tudo aquilo que é influenciado pelo oposto, né? Que na verdade é o tratamento mais farmacológico, né? Já a homeopatia seria influenciado pelo mesmo, pelo semelhante. Então ele quis criar uma palavra similar com esses dois termos e foi daí que surgiu a osteopatia. Até o pessoal pegava no pé do Still na época, porque ele falava, não existe essa palavra, por que você está inventando? Ele falou, não, mas pode deixar que eu coloco no dicionário, né? Hoje em dia já é uma palavra um pouco mais famosa, né? E ele quis chamar de osteopatia porque, ao ver do Still, toda doença, sofrimento era influenciada por distúrbios ósseos, né? Hoje em dia a gente expandiu muito mais, né? A osteopatia não é muito mais só uma questão óssea, né? Mas naquela época era muito o que ele enxergava, né? Qual seria a minha definição de osteopatia, né? Vamos lá. De novo, provavelmente vai ser uma 10ª resposta diferente aí, né? Mas o intuito do osteopata é sempre tentar buscar aquilo que tem de errado, né? Busca pela homeostase. O que a gente busca é restrição de mobilidade. E de onde pode vir essa restrição de mobilidade? Pode ser óssea, articular, né? Miofacial, ou das próprias fáscias de revestimento, fáscias de inserção, das fáscias viscerais, das fáscias meníngeas. Então o que a gente busca é exatamente isso, é buscar restrição de mobilidade e através dessa busca e encontrando essa restrição, a gente devolve a mobilidade para dar homeostasia, para dar condições
daquele corpo realmente atingir a autocura, o equilíbrio, tá? Então, basicamente, é isso que o osteopata trabalha, é isso que seria a definição. E aí tem muitas escolas de osteopatia no mundo, né? E, inclusive, cada escola também tem sua definição. Eu tinha 3 definições, mas eu quis colocar só da escola britânica, né? Que hoje em dia já não chama mais escola britânica, e sim University College of Osteopathy. Que é, então, um sistema de cuidados primários de saúde, complementar a outras práticas médicas, apropriado para muitos pacientes, pode contribuir para o tratamento e condutas de uma vasta gama de condições. E aí, os osteopatas trabalham principalmente através do sistema neuromúsculo-esquelético, especialmente nos músculos, articulações, utilizando abordagens holísticas. Vocês percebem que mesmo as escolas mais famosas têm dificuldade de definir. Olha, uma definição de 6 linhas de osteopatia, né? Então, não é isso e acabou, né? É uma coisa bastante complexa de se entender, né? E eu vou percebendo que a cada ano que passa vai acrescentando cada vez mais coisa, né, nessa definição do que é osteopatia, né? E o que o osteopata vai fazer? Qual que é a principal função do osteopata? Isso que eu vou dizer que é o mais difícil, tá? Que é buscar a causa primária. Porque quando a gente pega um paciente, a gente encontra muita coisa, né? São muitos achados. Só que a gente tem que tentar encontrar aquilo que é o mais dominante, que a gente chama de disfunção primária, tá? A gente toma até um pouco de cuidado, né? Porque eu vou falar, eu achei a disfunção primária, né? Tem que ser muito bom para achar, né? Então, assim, a gente até evita falar de causa primária e chama mais de causas dominantes, tá? E a gente utiliza práticas disponíveis baseadas em evidências, tá? Na medida do possível. A osteopatia, ela está meio que ainda começando nesse mundo científico. Já tem muito trabalho científico, né? Mas tem toda uma questão de ainda buscar um pouco mais de embasamento científico. E eu acho que isso é questão da acupuntura, né, da quiro, esbarra em certas coisas da metodologia científica que não bate muito com a filosofia do que é o trabalho da acupuntura, da osteopatia, né? Então, acho que ainda tem uma linguagem que precisa um pouco agregar esse mundo científico com o mundo osteopático, né? Outra coisa também, né, a principal função é potencializar a capacidade de cura dos pacientes. De novo, falando aquilo que eu comentei de autocura, de buscar a homeostasia do paciente, o equilíbrio, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do que seria autocura, o que a gente busca numa sessão de osteopatia. Muito importante, seria muito fácil, né, se existisse um protocolo osteopático, eu adoraria que tivesse, né, mas não existe. Então a gente vai individualizar o planejamento, tá? Independente se a queixa seja a mesma de 2 animais, meu intuito vai ser individualizar esse tratamento, porque é muito improvável que para a mesma queixa eu vou fazer o mesmo atendimento, tá? Porque vão ter achados muito diferentes. Às vezes pode ser que o achado esteja no local do sintoma, muitas vezes pode estar distante, pode estar no crânio, enfim, são coisas que são bastante amplas, que a gente tem que tentar identificar a causa primária e, através disso, fazer esse planejamento individual, focando na ênfase da saúde e também na prevenção de doenças, tá? Depois eu vou falar um pouco dessa questão, que a osteopatia tem um trabalho preventivo bastante interessante, tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? Que faltou falar, inclusive, na minha definição, né? A osteopatia é um método de avaliação e tratamento manuais, tá? A gente só confia na nossa manualidade, na habilidade manual da gente fazer o diagnóstico palpatório e fazer o tratamento manual também, tá? Então, o nosso intuito vai ser fazer um tratamento manipulativo, tá? Com foco nas alterações das condições mecânicas, estruturais e fisiológicas, tá? Então, nosso intuito vai ser realmente trabalhar para devolver mobilidade e nem sempre vai precisar fazer uma técnica mais articular. Pode ser técnicas um pouco mais faciais, um pouco mais, no crânio, por exemplo, membranosas, tá? Então, vão ser, muitas vezes, técnicas sutis que a gente vai focar para a correção das disfunções. Bom, e quem que foi o criador da osteopatia? Foi o Andrew Taylor Still, foi esse senhor aqui. Ele nasceu em 1828, na Virgínia. Eu até brinco que ele era o Rodrigo Hilbert da sua época, né? Porque você vê, ele, além de médico, ele era fazendeiro, mecânico e inventor, né? Então ele fazia tudo ali, né? Se bobear, ele poderia ter um programa de GNT também, se estivesse na época. E aí, graças ao pai dele, ele
ele se tornou médico também. O pai dele também já era médico, né? Então ele fez medicina prática em Kansas City. E quando você busca um pouco da história da família do Steele, é uma história bastante trágica, né? Porque os avós maternos dele foram raptados por indígenas Apache, né? E a família inteira deles foram assassinados por esses indígenas, com exceção do avô dele, que sobreviveu. E acredita-se, inclusive, que esse avô conseguiu pegar algumas ideias de curandeirismo dos xamãs indígenas, né? Que são os curandeiros, e um pouco da osteopatia começou um pouco dessa ideia do que o avô ensinou ao Steele também, tá? O Steele, ele tinha muita enxaqueca, ele sofria com muita dor de cabeça, né? E aí ele fala que a primeira lição de osteopatia foi quando ele estava na idade da adolescência. Ele instintivamente ele amarrou uma corda num tronco de árvore, num galho de árvore, e repousou a região suboccipital, aqui logo abaixo do crânio, aqui na base do crânio. E aquilo foi tão confortável para ele que ele chegou inclusive a adormecer. E para surpresa e alegria dele, quando ele acordou, a dor de cabeça tinha sumido e ele nunca mais sofreu de dor de cabeça. Então ele considera isso como a sua primeira lição osteopática, tá? E ele foi, na verdade, aconteceram algumas coisas na vida dele, mais trágicas também, porque quando ele se tornou médico, ele foi convocado para ser médico na Guerra da Secessão, que foi a guerra entre os escravistas e os abolicionistas. Ele foi médico, então, dos soldados do lado abolicionista, só que ele se frustrou muito, porque ele percebia que a medicina que ele aplicava na época dava muito mais malefícios, usava arsênico, ópio, né? São coisas muito pesadas, né? E ele percebia que, além de não conseguir curar, ele piorava os pacientes deles, né? E para piorar, depois que acabou a guerra, ele voltou para casa, os filhos deles tiveram um surto de meningite, de pneumonia. Ele tentou salvar os filhos morreram também. Ele perdeu 4 filhos por esse surto. Então foi uma coisa assim que ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Né? Essa medicina não funciona, não tem jeito, né? Até que um dia, em 1874, ele até fala aqui, né, 22 de junho de 1874, atirei a brisa a bandeira da osteopatia. O que aconteceu nesse dia? Ele estava atendendo uma criança que tinha um quadro de disenteria hemorrágica e ele tentou fazer os métodos tradicionais dele, não conseguiu resolver, até que ele resolveu palpar a coluna dessa criança. E ele percebeu que na coluna dessa criança tinha zonas quentes e zonas frias. A hora que ele percebeu essa zona fria, ele falou assim: vou manipular essa região. Ele fez uma manipulação, mandou a criança e a mãe para casa. No dia seguinte eles retornaram e, para a alegria dele, a criança tinha finalmente se curado, né? E ele foi palpar a coluna da criança, a coluna estava inteira na mesma temperatura. E aí foi a partir daí que ele falou: bom, então aí tem coisa, né? Ele começou então a desenvolver esse método, que ainda não se chamava osteopatia, né? E aí ele se mudou para Kirksville e foi lá que ele viveu o resto da vida. Foi que ele começou a ganhar nome como médico osteopata, até que em 1892 ele criou a primeira escola de osteopatia, né, que ele chama de então, Escola Americana de Osteopatia, essa casinha aí. Então, ele sentado na varanda. Hoje em dia é um local muito, muito enorme, né, e nem chama mais Escola Americana, chama então Universidade Andrew Taylor Still. Ainda vou conhecer lá, a gente depois faz uma excursão lá, a gente combina de conhecer lá, que vale a pena também, né? Bom, só que aí, em 1917, ele morreu, né? Inclusive, uma das últimas falas dele é keep it pure, né? Ou seja, mantenham puro, por favor, né? Não desvirtuem o que eu criei, né? E um dos mais importantes, inclusive eu estou aqui falando sobre a osteopatia graças a ele, é o John Martin Littlejohn. Inclusive, um dos meus chihuahuas chama Littlejohn em homenagem a ele, né? O Littlejohn, ele se formou em osteopatia em 1900, foi aluno do Steele. E em 1915, 2 anos antes do Steele falecer, ele foi para a Inglaterra, onde ele fundou aquela escola que eu citei a definição, a BSO, né? E foi a partir daí, então, que a osteopatia se expandiu pela Europa, para a Oceania e depois para o resto do mundo. Então, o Littlejohn teve um papel muito importante nessa proliferação. Claro que, se não fosse ele, ia ser outro, né?
mas foi o Little John que tomou essa decisão e realmente fez essa expansão da osteopatia para o resto do mundo. E aí, por curiosidade, né, a quiropraxia veio um pouquinho depois da osteo, né? O Palmer, então, ele desenvolveu a quiropraxia em 1897. Quais são os princípios da osteopatia? O Steele ele era muito filosófico, né? Quem lê o livro, a biografia do Steele, percebe isso, né? Então ele gostava muito dessa questão de filosofia, né? Mas segundo o Steele, a osteopatia é governada por 4 fundamentos, 4 princípios, né? A primeira delas seria que a estrutura governa a função. O que isso significa? Significa que se uma estrutura, de repente, ela está prejudicada por uma perda de mobilidade, a sua função, obrigado. Tem a live acontecendo aqui também, eu saí do foco aqui. A sua função vai ficar prejudicada. Então, se a estrutura não está atuando de forma correta, a sua função vai ficar prejudicada. E isso vale também para casos de perda de continuidade. Então, por exemplo, uma fratura, uma ruptura ligamentar, perdeu a estrutura, né? Não há mais função, né, naquela estrutura. Claro que aqui nesse caso, eu como osteopata não vou conseguir fazer nada. Agora, se é uma perda parcial dessa parte estrutural, né, que é uma estrutura que não se movimenta adequadamente, consequentemente a função vai estar prejudicada e aí, consequentemente, a partir disso, vão começar a surgir sintomas. Ok? Outro ponto importante é a unidade do corpo, é a visão holística que o osteopata tem do paciente. O paciente ele não é uma lombalgia, né? A gente tem que entender toda a integração, né, dessa carga alostática, dessas disfunções acontecendo que fizeram levar para aquele desenvolvimento da sintomatologia, tá? Então a gente fala muito, né, sempre de questões de continuidade, né? Então tem a dura mater, né, que é contínua, que conecta crânio e sacro, né? Crânio e sacro. Tem toda uma questão facial do tendão central acontecendo aqui também, uma continuidade de fáscias vindo desde a base do crânio, pegando mandíbula e ióide, passando por coração, diafragma. Então tudo está interligado. Então quando eu tenho uma perda de mobilidade, uma restrição de mobilidade numa região, quais vão ser as repercussões que isso vai acontecer, tanto do ponto de vista na ascensão, no sentido cranial, quanto no sentido caudal, tá? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração também. Então, isso eu considero como uma unidade do corpo. Já a autocura e a lei da artéria, eu diria que os dois eles estão um pouquinho mais interligados, né? Porque um leva ao outro, né? A autocura é a capacidade inerente do nosso próprio corpo de se recuperar de qualquer afecção, de qualquer patologia. Quando isso não acontece, é que entra o osteopata para quê? Para devolver a função para aquela estrutura que fez surgir o sintoma, e aí a gente se afasta e deixa o corpo fazer o restante. Por isso que muitas vezes a sessão de osteopatia, as sessões são muito espaçadas, justamente para a gente dar tempo do corpo conseguir estabelecer essa questão da autocura, tá? Eu costumo falar, inclusive, o osteopata ele não cura ninguém, ele só dá um empurrãozinho e deixa o corpo fazer o restante. É isso que a gente faz. Então a gente tem que tentar até afastar um pouco o nosso ego e falar, fui eu que resolvi. Não, eu só dei um empurrãozinho. O osteopata ele sempre vai fazer isso, ele dá o empurrão para o restante da fisiologia funcionar da forma adequada. E uma das formas adequadas da fisiologia funcionar é essa questão da lei da artéria. Para o Steele, a artéria era a principal estrutura de nutrição celular, nutrição estrutural. Então o que a gente faz muitas vezes é estimular a nutrição, a vascularização daquela estrutura, para que isso consiga chegar oxigênio e nutrientes para que possa ocorrer a cura. Só que hoje em dia a gente expandiu muito mais essa questão da lei da artéria, não só focando no sangue arterial, mas focando também no sangue venoso e também na linfa, né? Na circulação linfática também. Então a gente tem uma visão muito mais ampla, uma visão mais fluídica, né? Do foco na dinâmica fluídica de todo o corpo. E uma das coisas que a gente busca, a principal coisa que a gente busca numa avaliação osteopática é o que a gente chama de disfunção somática, tá? É o que define, então, que acho que aquilo chama de subluxação, né? É a disfunção somática aqui para a osteopatia. É quando uma estrutura perde a sua mobilidade, tá? A sua mobilidade natural. E aqui não estou falando de imobilidade, eu estou falando de
mobilidade, tá? Uma diminuição de mobilidade. E quando há uma restrição de mobilidade, uma diminuição de mobilidade, a função vai ficar prejudicada, tá? Só que essa restrição de mobilidade, eu estou citando alguns exemplos aqui, ele pode ser do ponto de vista articular, miofacial, de fáscias meníngeas, por exemplo, fáscias mais profundas, fáscias viscerais e as próprias fáscias cranianas também, tá? Então, nossa busca é tentar detectar onde é que está a restrição e como é que essas restrições se conversam também, tá? Porque a gente toma cuidado, a gente fala que a gente é corretor de disfunção. A gente tem que tentar entender também a integração de uma disfunção, por exemplo, em cervical superior com uma região sacral, né? Será que as duas se conversam? Será que vale a pena eu mexer nas duas? Será que se eu mexer em uma, a outra não vai se resolver? É isso que a gente fala muito de disfunção primária ou dominante, tá? É justamente tentar encontrar aquela que, a hora que eu corrigir, vai quebrar toda a adaptação que ocorre no corpo do paciente, no corpo do animal, ok? E aí, muitas vezes, essas disfunções somáticas, ela vem de eventos adversos que ocorrem na vida do animal, né? Então, a gente vai falar que os sintomas, eles não vão vir especificamente de uma disfunção somática, mas sim de como elas se conversam, tá? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, né? Eu vou falar então de carga alostática, que são essa soma de eventos adversos que ocorrem na história de vida do nosso paciente, tá? Que pode ser por traumas físicos e emocionais. E quando eu falo de trauma físico, não precisa ser, por exemplo, uma queda ou um entorse. Pode ser microtraumas repetitivos, tá? O fato de um segmento perder mobilidade, ele ficar hipomóvel, isso vai fazer com que tenha que se criar adaptações. E nessas adaptações, o movimento ele continua a ocorrer, mas eu preciso criar uma adaptação para que eu não perca esse arco de movimento. E são nessas má adaptações que os sintomas vão surgir, tá? E aí, então, pode ser, de novo, né, por micro ou macro traumas físicos e emocionais, tá? O sistema límbico aqui vai ter um fator muito importante nessa questão comportamental, então a gente já sabe disso, dessa questão psicossomática também. Uma dieta mal balanceada, eu acredito até que para animais seja mais desafiador ainda, né? Então, muitas vezes, nem sempre o tutor tem condições de bancar uma dieta um pouco mais interessante, né? Então, a própria dieta mal balanceada, né? Isso pode provocar um distúrbio visceral, que isso pode vir para o sistema somático também, né? Que chama de reflexo víscero-somático. E, por último, que eu tinha falado dessas questões das adaptações posturais. E falando nisso, né? É exatamente isso que a gente busca, essa inter-relação entre o que está hipermóvel e o que está hipomóvel, tá? Se eu acabei de falar para vocês que a osteopatia, o osteopata ele busca hipomobilidade, ele trata hipomobilidade, e eu estou afirmando aqui que os sintomas, na maioria das vezes, vêm de regiões hipermóveis, então muitas das vezes, na maioria das vezes, eu não vou tratar o local do sintoma, porque aquela região que está hipermóvel, eu não vou tratar. Então é isso que é o desafio, eu tenho que tentar entender de onde está vindo a hipomobilidade, que fez gerar a hipermobilidade e aí levar esse indivíduo para o equilíbrio. Muitas vezes acontece, então, de uma disfunção somática do sacro começar a provocar, então, hipermobilidade na região lombar, que é muito comum, por exemplo. Então, aí quando você pega uma radiografia, você já vê lá uma hérnia discal, uma osteoartrose ali na coluna tóraco-lombar, por exemplo, né? Então, que a gente já sabe que aquela região ficou por tanto tempo hipermóvel, com tanta sobrecarga mecânica, que ela começou, então, a gerar já lesões naquela região. E aí, quando eu olho aquilo, eu já penso, cheguei tarde. Né? Porque se, de repente, eu tivesse detectado essa hipermobilidade antes, essa hipermobilidade não teria ficado tanto tempo e não teria se desenvolvido aquela patologia específica. Tá? Então, por isso que eu falo que, muitas vezes, quando eu penso em trabalho preventivo, muitas vezes é dessa forma, tá? Porque quando há disfunção somática, pode ter certeza que se aquela disfunção não for bem tratada ou não for tratada,
ela vai evoluir para alguma patologia que vai gerar problemas futuros para aquele animal, tá? Agora, o paciente já desenvolveu a patologia, né? Não tem, o que vai acontecer? Os seus pacientes eles não vão relatar, então muitas vezes o tutor demora para perceber que tem algo errado com o animal, né? Então, eu tenho que tentar tratar com aquilo que eu tenho. E, de novo, eu vou buscar essas compensações criadas, tá? Mas eu vou tratar não a compensação, e sim a hipomobilidade. E muitas das vezes não vai ser no local sintomatológico, e é isso que vai ser o desafio. E uma das coisas que eu verifico também, que eu tinha comentado com vocês, é como é que essas disfunções se conversam, tá? E uma das formas de eu fazer essa avaliação é através de testes que a gente chama de testes inibitórios, tá? Em que eu vou avaliar os reflexos neurológicos e faciais. E aqui eu estou citando 4 exemplos, mas eu poderia colocar até outras questões também, né? Então, por exemplo, né, quando eu avalio a coluna do animal e eu percebo, então, uma restrição de mobilidade, né? E aí eu percebo que existe uma restrição de mobilidade importante aqui, vou jogar seguro aqui, porque eu não sei muito bem a anatomia animal. L1 e T5, né? E aí eu percebo que os dois estão restritos. Será que vale a pena tratar os dois? Eu posso fazer teste inibitório para isso, né? Então eu testei L1, verifiquei que está restrito. Testei T5, verifiquei que está restrito. Eu inibo T5 e avalio o que acontece com L1, tá? Isso eu estou avaliando, então, o que a gente chama de reflexo somático. Quando uma disfunção articular, vertebral, que seja, influencia a outra, tá? E aí eu vou verificar, quando eu inibo aqui, T5, L1 melhora. Então, ou seja, essa disfunção aconteceu primeiro e gerou uma má adaptação em L1. Então não vai valer a pena eu mexer em L1, eu tenho que mexer em T5. Vocês estão me acompanhando? Sim? Então isso a gente faz com esse trabalho, o reflexo somático. Uma outra possibilidade, vou pular isso aqui, vou falar para você aqui primeiro, é o reflexo víscero-somático. Ou seja, encontrei disfunção de T5, né? Será que é só uma disfunção somática aqui? Será que é uma disfunção exatamente aqui ou será que é uma adaptação também? Então eu posso verificar, por exemplo, aqui eu vou até expandir um pouquinho mais, não é só T5 não, é T5, T6, T7. Então esses 3 estão restritos iguais. Como eu sei que a inervação simpática de víscera é multissegmentar, então muito provavelmente isso aqui pode ser uma disfunção visceral, porque são 3 segmentos seguidos, seria muita coincidência, né? E aí eu começo a pensar na inervação simpática, T5, T6, T7, sistema digestivo alto. Vou dar uma olhadinha lá. Então começo a tocar, sei a topografia do animal, começo a tocar no fígado, né, e retesto. Toco o estômago, em pâncreas, em baço, né, e vou testando e verificando qual que é a repercussão aqui na coluna. Quando eu finalmente toco ali na região do duodeno, eu percebo então que a restrição soltou. Opa, então não é uma restrição articular, é uma adaptação de um reflexo víscero-somático aberrante. Então, se eu tratar essa face do duodeno e suas relações, muito provavelmente esse problema articular vai se resolver. E eu trato, e ao tratar, eu reavalio e verifico que se resolveu. Só que muitas vezes pode ser o contrário também, um reflexo somato-visceral. O paciente ele tem um distúrbio visceral, o tutor chega já com uma queixa que o animal está com inapetência, está com algum distúrbio gastrointestinal. A gente avalia, verifica que há restrição aqui, inibe a víscera, continua restrito, e a gente vai fazer agora uma via contrária. A gente palpa a víscera e ausculta através da respiração do próprio animal. E a gente verifica qual a repercussão do movimento visceral de acordo com a inspiração diafragmática, por exemplo, né? Ou da própria motilidade, que é um movimento mais inerente, facial da víscera. E eu percebo que quando eu inibo esse segmento que está hipomóvel, aqui se expande, se movimenta melhor. Ou seja, agora é um reflexo vindo da coluna que está prejudicando a função visceral. E aí, nesse caso, não vai valer a pena eu mexer na víscera. Vai valer a pena eu mexer na própria articulação, no próprio segmento vertebral que está disfuncional. Eu vou trabalhar com técnicas articulatórias e dessa forma resolver aquele problema visceral. E por último, pode ser, por exemplo, também um reflexo víscero-visceral. Quando duas vísceras
estão interferindo uma na outra. E aí a gente pensa, geralmente na mesma topografia, tá? Então uma relação entre estômago e fígado, né, que tem uma face aumento menor que comunica as duas, ou por exemplo, né, numa fêmea, entre bexiga e útero, né? Eu vou avaliando, vou verificando que existe uma restrição, uma está influenciando a outra. Então eu preciso tentar identificar esse problema e ao identificar eu consigo então tratar e resolver. E outro ponto importante é a questão postural do animal também, né? Quando eu vou, antes de eu iniciar para fazer a palpação, o diagnóstico palpatório, eu verifico também como é que está a postura desse animal. Faço uma inspeção estática, né? Mas também faço uma inspeção dinâmica. Como é que é a descarga de peso desse animal? Quando ele está parado, quando ele está caminhando, quando ele está trotando. Existe alguma diferença nisso? Se houver alguma adaptação, você percebe uma movimentação que não está tão adequada, pode ser que a disfunção somática seja nos membros. Isso está provocando, então, toda uma adaptação para as articulações mais centrais, mais para ombro, mais para a coluna em si. Tá? Então, isso também é importante. Outro distúrbio que, às vezes, muitas vezes, a gente acaba não levando em consideração é a articulação temporomandibular e os próprios dentes, né, dos animais. É muito comum, né, quando vai fazer odontoplastia, vai ter que tirar esse dente aqui, né? Como é que vai ser a consequência da oclusão desse animal depois disso? Será que não vai ocorrer repercussões negativas para ele? Justamente por quê? Porque a gente pensa que a mandíbula tem uma conexão muito importante com o sistema vestibular desse animal. Mas não só isso, eu acabei de falar para vocês, né, que existem fáscias que se conversam aqui, né? Então a gente tem a fáscia bucofaríngea, a gente tem a fáscia pré-traqueal, que vai envolver traqueia, ióide, língua. Depois essa fáscia pré-traqueal vai se comunicar com o coração, coração com o diafragma, diafragma com as vísceras abdominais, vai chegar até a pelve. Então existe toda uma repercussão postural muito importante. Além disso, os próprios núcleos trigeminais que controlam a musculatura mastigatória, tem uma parte desse núcleo que está na cervical superior. Então isso pode provocar má adaptações, disfunções somáticas da cervical superior, que vão começar a forçar adaptações para o restante da coluna desse animal também. Então a mandíbula vai ter uma função muito importante, né? E outra coisa que não se fala muito, né? Inclusive meu mestrado é disso, osteopatia e particular, né? Mas eu acredito que nos animais isso também atua um pouco mais, né? Porque existe toda uma conexão, né, dos núcleos agora dos nervos cranianos associados com a movimentação ocular, oculomotor, troclear e abducente, que esses núcleos se conversam com os neurônios motores cervicais também. Então, se esse animal não apresenta uma boa mobilidade ocular, a tendência é ele começar a fazer adaptações com a própria coluna cervical dele. Porque se ele não consegue ter uma lateralidade importante desse globo ocular, como é que ele vai fazer para olhar para o lado? Ele vai movimentar o pescoço. Então essa sobrecarga cervical pode já começar também a forçar má adaptações para o restante da coluna também dele. Então são pontos importantes para a gente levar em consideração. E a própria integração crânio-sacral também, tá? Existe essa comunicação que eu falei de fáscias, né? Desde a fáscia bucofaríngea com a fáscia pré-vertebral, descendo, chegando até o sacro, pelo assoalho pélvico, tudo como um contínuo facial, mas existe uma comunicação também entre a dura mater, o envoltório meníngeo mais externo do sistema nervoso central, protegendo o encéfalo, mas se inserindo nos ossos cranianos, se inserindo nas vértebras cervicais superiores e correndo por todo o canal medular, terminando por se inserir aqui na próxima base sacral. Então, se houver restrições de mobilidade, adaptações cranianas no crânio desse animal, isso pode começar a forçar adaptações sacrais também, graças à tensão da dura mater, que é uma membrana, não está falando dura mater, né? Ela é pouca extensibilidade. Então, se houver uma tensão na dura mater de um lado, isso pode provocar, então, adaptações caudais, né, nesse animal, forçando alguma adaptação, não só na cauda, mas também no sacro, tá? Então, é muito importante levar isso em consideração também. E aí, uma outra forma que eu também posso pensar em abordar meu animal é de acordo com os modelos osteopáticos, né? Isso já é uma coisa um pouco mais recente, né? Começou mais na década de 1980 e a coisa está se expandindo um pouquinho mais para agora, né? O que são esses modelos osteopáticos?
vai ser a forma com que eu vou avaliar e tratar meu paciente, tá? E não necessariamente eu vou focar num modelo só, num atendimento. Eu posso misturar um modelo biomecânico com um modelo circulatório, por exemplo, né? O que seriam esses modelos? O modelo biomecânico estrutural nada mais é do que eu buscar restrições articulares mesmo, tá? Somático, tá? Encontrei restrições de mobilidade, verifiquei que existe uma má adaptação postural, encontrei disfunção articular, eu trato as disfunções articulares com técnicas articulatórias, com técnicas de alta velocidade e baixa amplitude, técnicas miofaciais, por exemplo, tá? Já do ponto de vista neurológico, o foco vai ser um pouco mais sobre o ponto de vista do sistema nervoso autônomo, que eu acabei de falar para vocês, inclusive, né? Quando eu encontro uma restrição de mobilidade visceral, que isso repercute negativamente na questão da coluna vertebral desse animal. Então, a hora que eu percebo isso, eu quero normalizar essa aferência nociceptiva advinda do sistema nervoso autônomo, seja por via simpática ou seja por via parasimpática. Estou tentando normalizar toda essa relação neurológica também. Eu acho que aquilo também trabalha um pouco nessa linha também, né? Já o modelo circulatório respiratório, o foco dele é a livre circulação fluídica, tá? Como eu já falei para vocês, não só pensando arterial, mas venosa e linfática também, tá? Depois eu vou mostrar, inclusive, um artigo interessante que mostrou que essa abordagem circulatória respiratória melhorou a função imunológica de animais, tá? O intuito aqui é trabalhar sobre regiões específicas do animal, né? Que ele chama de diafragmas, né? Que seria a base do crânio, a entrada torácica, o diafragma respiratório e o assoalho pélvico. Por que essas regiões? Porque são regiões onde as fáscias se apresentam de forma transversal e por onde atravessam estruturas neurovasculares muito importantes, tá? Então, no diafragma respiratório, a aorta, a veia cava caudal, veia cava caudal que chama? Veia cava inferior pra gente, veia cava caudal, né? Veia cava caudal, ou então aqui na entrada torácica, né? Que a gente vai ter então a passagem da veia jugular, né? Do nervo vago, do nervo frênico, né? Então todas essas estruturas, como é que isso se conversa, né? A gente avalia. E a gente vai fazer técnicas de bombeamentos linfáticos, né? Para ajudar na circulação fluídica desses animais também, tá? Do ponto de vista metabólico e energético, o foco é mais a parte neuroendócrina aí. Então eu vou pensar nas glândulas que vão estar relacionadas com a parte neuroendócrina e digestiva também, tá? Então, a própria hipófise, a suprarrenal, os rins, o fígado, o pâncreas, o baço. Então, são estruturas que eu vou olhar e verificar qual é a repercussão endócrina desse animal, inclusive afetando a parte comportamental, né? Níveis de cortisol muito alto, né? Ou então gonadotrofinas mais baixas, né? De repente é um animal que não apresenta o comportamento natural dele também. Claro que em animais tem a questão da castração para se levar em consideração, que também isso afeta também, mas enfim, são coisas que... E aí entra a questão da estrutura e função, né? Eu tirei uma estrutura e a própria função hormonal daquela parte gonadal vai estar prejudicada por conta disso, e é exatamente isso que se quer, né? Quando se faz a cirurgia. E também uma questão biopsicossocial comportamental, né? Será que aquela disfunção não está provocando, já está há tanto tempo que começou a provocar inclusive alterações do sistema límbico desse animal e o próprio comportamento desse animal, um animal mais deprimido ou até mais agressivo por conta da dor? Isso também vai ter uma repercussão muito importante. E vice-versa também, uma questão comportamental afetando e provocando disfunções somáticas também, tá? Vou mostrar alguns vídeos aqui então agora do professor tratando na maioria das vezes vocês vão perceber que esse Labralata chocolate que ele é o exemplo, porque ele desmonta, ele fala assim, eu sou todo seu, pode fazer o que você quiser. Você vai perceber que ele... Então aqui, por exemplo, na Paula ele está primeiro avaliando, tá? Ele está avaliando e ele percebeu ali que nessa região torácica ele encontrou restrição. Ele inclusive está apontando para a Mari. Ele falou, ó, você encontrou aqui ontem uma restrição aqui, né? Porque eu percebo que aqui está mais preso mesmo, né? Então isso aqui é um pouco mais, uma visão um pouco mais biomecânica, né?
E aí, por exemplo, ele avaliando agora a parte do complexo do ombro do DEX também, tá? Então ele vai primeiro fazendo algumas rodadas exploratórias e verificando em qual região que existe restrição, né? E ele inclusive está já meio que comparando, já verificando onde é que está mais similar, né? Então de novo o dequinho aqui, agora ele está avaliando a cervical superior dele, né? Ele percebeu que tem uma restrição do lado esquerdo ali, né? Então, ali, inclusive você já mostra um pouco mais de desconforto aqui também, né? Aqui já uma técnica, né? Uma técnica articulatória, né? Para ganho de rotação. Inclusive aqui ele vai fazer levemente uma técnica de alta velocidade aqui, né? Ali. Então é possível também fazer ali, ou só de uma forma articulatória também, né? E aqui tem já um pouco mais de integração do pessoal atuando nos animais aí também. Já a parte prática do curso que a gente teve ano passado, no segundo semestre, né? Aqui, essa é uma prática de tensegridade, tá? Então, é uma prática de ausculta de fáscia. Como é que as funções faciais conversam com o sistema articular dos animais também, tá? Tá o Dex de novo aí. Bom, e aí eu vou mostrar algum... Nossa, é difícil achar estudo de osteopatia em animais, gente. Vocês já ouviram falar chat GPT ou não? Eu tô pirando com esse negócio, é inteligência artificial, né? Ele faz tudo pra gente. E aí eu pedi pra ele, falou, porque eu procurei em banco de dados, não encontrava. Eu falei, cita alguns estudos de osteopatia veterinária, por favor. Ele inventou, gente. Não existe. Ele cita ele criou. Ele cita os autores, o título e a revista que foi. Eu falei, então beleza, agora eu vou buscar aqui e não achava. Vou entrar na revista. Era outro artigo, falei, me dá o DOI então. Ele dava o DOI, o link lá do artigo, você clicava lá, era um artigo completamente diferente. Ou seja, a inteligência artificial já criou ideias já de artigo já. Inclusive ele já está prevendo o futuro que citou os autores. Então assim, é uma coisa bizarra, mas enfim. Mas foi graças a ele, porque eu coloquei uma busca lá, não encontrei o que eu queria, mas encontrei 2 estudos super interessantes de um grupo de osteopatas veterinários da Lituânia, tá? Então você percebe pelo excesso de consoantes que tem no nome deles aí também, né? Então, ele cita alguns do congresso que ele organizou, né? Mas, caramba, eu não esperava que fosse ser tão difícil assim não, viu? Mas, enfim, esse estudo aqui é muito legal, porque eles avaliaram o que a osteopatia poderia fazer sobre o sistema autonômico, sistema imune, hipotalâmico, sobre o eixo hipotálamo hipofisário adrenal em cavalos. E aí eles pegaram, então, esses animais e fizeram um tratamento osteopático global, tá? E aí eles verificaram, mediram a frequência cardíaca, a frequência respiratória, os níveis de cortisol, os níveis de células brancas também, tá? Fizeram atendimento, ok? E teve na verdade, um grupo experimental e um grupo controle, que não recebeu atendimento, né? E eles perceberam que o grupo dos cavalos que receberam um tratamento osteopático, aqui não foi protocolo, eles atenderam de acordo com a necessidade do animal mesmo, houve diferença significativa na frequência cardíaca e frequência respiratória, teve uma queda de linfócitos, que eu até achei interessante porque queda, mas enfim, houve uma queda dos linfócitos que eles não souberam explicar, e houve uma queda também dos níveis de cortisol, ou seja, teve uma repercussão sobre o sistema nervoso autonômico, sobre o sistema imunológico e sobre o eixo hipofisário adrenal desses animais também. Tá? Então foi super interessante, foi só um atendimento que eles fizeram, mas foi legal para mostrar que então teve uma questão importante sobre esses sistemas aqui. E é uma coisa que humanos a gente já sabe, inclusive já tem revisão sistemática, já mostrando os efeitos sobre o sistema nervoso autonômico em humanos, né? Esse outro estudo aqui, eu tenho certeza que ele foi feito não pensando nos animais, assim como o que aconteceria com humanos. Mas como não seria possível fazer em humanos, eles fizeram nos cães, né? Óbvio, né? Que inclusive a Elisa Rod, ela é focada em modelo circulatório e respiratório, né? Eles coletaram os leucócitos
do ducto mesentérico linfático desses cães, então fizeram realmente uma incisão para coletar, mediram os leucócitos antes e depois eles fizeram técnicas de bombeamento linfático, tá? Foi, na verdade, compressões na região do gradil costal caudal aqui, assim, dos animais. E aí, depois eles mediram novamente os níveis de leucócitos e perceberam que houve um aumento significativo desses leucócitos, mostrando que técnicas de bombeamento linfático são capazes de modular para cima a função imunológica desses animais, tá? Diferentemente do outro artigo, que quando fez um tratamento mais global, teve uma queda das células brancas. Aqui, quando fiz um trabalho mais específico, eu consegui aumentar o número dessas células para potencializar a função imunológica desses animais. Então, é um estudo bastante interessante também de ser citado. Mesmo grupo lituano. Inclusive, são os mesmos autores, com diferença só desse aqui que não. Aqui, o que eles perceberam? Vocês trabalham com algometria de pressão? Não sei se é comum de trabalhar. O algômetro, na verdade, é um aparelho que mede por quilo, né? Você faz a pressão, né? Vê a numeração e vê até a partir de que número que o animal ou o humano demonstra sensibilidade, né? Nesse caso, os animais ele ou se curvava ou tentava, inclusive, coicear o pesquisador. Eles quiseram verificar a efetividade do tratamento craniano osteopático em cavalos na nocicepção, através do algômetro de pressão. Só que esse trabalho ele não foi muito bem escrito, né? Porque não falou o que fizeram no crânio, não sei se foi protocolo, se eles avaliaram, trataram, enfim. Mas foi muito legal, por quê? Porque eles dividiram em dois grupos. Um grupo com dor lombar, e um grupo sem dor na coluna, melhor dizendo, e um grupo sem dor na coluna. Nos dois grupos receberam tratamento craniano osteopático e houve depois um aumento dos valores, porque quanto maior o valor do algômetro, menos dor. Tá? Nos dois grupos houve aumento dos valores em T18. T18 existe no cavalo? T18, L1, L4, L5 e T5, T6. Houve aumento dos valores, sendo que no grupo sem dor houve um aumento ainda maior. Tá? Isso foi só um atendimento que eles fizeram, os cavalos, e só tratando o crânio. Então eu achei super legal também esse estudo, porque mostrou exatamente a efetividade de trabalhando só uma região específica do crânio dos cavalos, tendo um grande resultado. E esse outro estudo aqui, inclusive, esses dois autores aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles, que eles avaliaram, então, 51 cavalos que apresentavam anormalidade de marcha, tá? Esses 51 cavalos, eles eram aqueles animais que fizeram toda a avaliação de imagem, de exames, não encontraram nenhuma alteração, mas apresentavam diferente comportamento, eram cavalos de esporte, tá? E a hora que eles avaliaram, do ponto de vista osteopático, eles encontraram disfunção somática. Então eles trataram, não foi protocolo, trataram de acordo com as necessidades, foi entre 1 a 14 atendimentos, esses 51 cavalos, com uma média de 6 atendimentos. E aí eles fizeram depois um follow-up, né? Acompanharam a evolução desses animais aí por muitos anos, inclusive, né? Logo em seguida do tratamento, desses 51 cavalos, 90% apresentaram melhora do quadro, sendo que alguns deles apresentaram uma performance maior do que eles apresentavam, outros voltaram para o nível que já era normal, outros que voltaram a um nível menor, mas continuaram trabalhando. Inclusive um deles que voltou no mesmo nível, ganhou ele não, né? O que montou nele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro aqui então ganhou medalha também, né? E só que tiveram nesses 10% que não houve melhora, mas também foi um estudo bem legal também. E aí eu queria falar um pouco do curso agora, tá? Falando um pouco do que vai ser a osteopatia, né? Como o nosso curso é estruturado, tá? A gente está com um planejamento de fazer 7 módulos, tá? Sendo que os 4 módulos iniciais a gente considera como obrigatórios, então são necessários fazer. Eu só trabalho com cavalo, eu queria fazer só o módulo de cavalo. Precisa fazer esses 4 módulos iniciais em cães para justamente entender um pouco mais o funcionamento, porque o 5º módulo é com equinos, tá? O que a gente mostra no nível 1? Toda a base da osteopatia, né? A parte da avaliação de inspeção estática, dinâmica, já começa a entender um pouco mais a busca de disfunção somática através dessa avaliação
e a gente já começa a aprender técnicas articulatórias também, tá? Então são técnicas para corrigir disfunções somáticas articulares, tá? O nível 2, ele já tem uma parte de avaliação dos diafragmas que depois a gente vê melhor no nível 4 também. Então a gente vê toda a repercussão, né, do diafragma craniano, o diafragma torácico, respiratório e pélvico, toda a integração, e já começa a avaliar e tratar as fáscias sob a perspectiva da tensigridade, né, da comunicação em rede que essas fáscias têm também. Ok? Então, como eu disse, esses 4 níveis iniciais são em cães, tá? O nível 3, que já vai estar programado para agora para maio, né? Vão aprender outras técnicas faciais que a gente chama de desenrolamento facial ou unwinding, facial unwinding também. E também que é muito comum encontrar, né, nos animais, a avaliação e tratamento das cicatrizes. Quais são as repercussões e como é que eu vou tratar as cicatrizes desses animais também. E o nível 4 seria, então, a avaliação e tratamento sob o ponto de vista fluídico, técnicas de bombeamento linfáticos e uma integração crânio-sacral também, tá? Lembrando que cada nível ocorre por semestre, tá? Então, a gente está programando o nível 1 aqui para o Rio de Janeiro, mês que vem. Agora, já está programado o nível 2 para outubro, tá? Então, tem todo um investimento, né, para fazer esse curso, mas também ele é muito espaçado, justamente por que é espaçado? Porque vocês vão perceber que é bastante informação, né? Precisa de tempo para treinar, então até para vocês assimilarem e treinarem já nos seus pacientes, para depois já estar um pouco mais preparado para o nível 2. E tem toda a questão de agenda do professor também, que ele vem da Itália para dar o curso aqui, né? Mas é importante esse espaço justamente para vocês assimilarem um pouco mais essas informações. Vocês vão perceber que realmente é puxado, tá? Mas precisa realmente depois assimilar e sentar e estudar um pouco também, tá? Fez os 4 níveis, eu só trabalho com equino, finalmente, chegou então, que aí são opcionais, tá? Aí nosso intuito é fazer um módulo para equinos, que está programado já para o segundo semestre, para a turma da Mari já também. Nível 6 em abordagem osteopática em aves, e nível 7 em animais silvestres, tá? E aí, eu não trabalho com equinos, mas eu gostaria de atender com animais selvagens. A gente vai ter, e aí, como eu disse, já são níveis opcionais que oferecem essa opção. Então a gente tem aqui, ó, a gente está programando de 24 a 27 de abril, então, 2023, o curso. Não sou eu que dou, tá? Esse é o professor Paulo Tosi, tá? Eu sou organizador e tradutor do curso, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho de quem é o Paulo Tosi, para quem não conhece, tá? No mundo humano ele já é uma celebridade, né? Ele já é famoso, tá? É autor de artigos, de livros, e nem parece que é, porque o cara é super acessível, enfim. Sou suspeito para falar porque eu sou fã dele, né? Enfim, tem doutorado em osteopatia, tem mestrado em osteopatia, tá? Ele também é fisioterapeuta e ele fez uma formação que na Europa é um pouquinho diferente, tá? Na Europa, quem é osteopata pode fazer uma formação complementar e se tornar osteopata veterinário, que foi o que ele fez, tá? E ele aproveitou isso também, né? Tanto que ele foi o primeiro, ele foi o fundador da primeira escola de osteopatia veterinária em Roma, né? Ele é coautor desse livro, o primeiro compêndio de osteopatia veterinária, tá? Então, juntamente com o Tony Nevin e Chris Coles, que são os 2 primeiros autores daquele artigo, daquele último artigo que eu citei, já estou em contato com o Tony Nevin também, então a minha ideia também é trazer o Tony aqui para o Brasil para dar o curso aqui, tá? Então, vamos ver se vai dar certo, né? Mas enfim, depois a gente conversa mais sobre esse livro aqui, que a gente consegue ter acesso a ele. Hoje em dia ele é chefe acadêmico da Escola de Osteopatia de Malta. Ele foi osteopata veterinário do Zoológico de Roma e ele inclusive também ele tratou animais silvestres no Quênia, né? Então ele participou de alguns workshops. Então, ele tratava girafa, tratava rinoceronte, enfim, né? Ele fez bastante coisa aqui, tá? E aqui, pessoal, tem o QR Code com mais informações do curso, tá? Então, se vocês quiserem apontar o celular aí, vai dar já acesso à página de inscrição lá. Tem mais informações de valores, tá? O cronograma certinho, o conteúdo programático do curso também, tá? Então, quem tiver interesse, ok? Depois tem só mais um QR Code que eu queria mostrar também.
certo? E aí tem um outro aqui, que na verdade ele dá acesso a um e-book, falando um pouco mais dos conceitos da osteopatia, inclusive tem uma aula online também, tá? Então, esse aqui também precisa fazer um cadastrinho ali para vocês conseguirem acesso, que vocês vão receber por e-mail esse e-book e essa videoaula também, tá? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês e eu queria saber se, de repente, vocês têm alguma dúvida em relação ao curso, em relação à osteopatia, que eu falei que talvez não tenha ficado claro, ou que eu não tenha falado, que vocês estavam com expectativa que eu fosse falar e não falei. Queria saber se não sejam tímidos. Gostaria de perguntar alguma coisa? Só vai ficar gravado essa live depois? Eu queria deixar gravado sim. Eu quero ver se eu preciso ver para não perder essa chance de salvar o vídeo e publicar. Mas eu vou querer publicar, deixar publicado lá no perfil sim. Tranquilo? Estão certos disso? Tá. Então, obrigado, pessoal, tá? Obrigada, professor. Valeu. A gente vai ter agora, um dos nossos patrocinadores queria conversar com vocês também, e depois a gente vai ter um coffee, tá? Para encher o bucho aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Oi? Ah, perdão.